Bom, como prometido aqui, Cláudio Humberto, está com a gente já o Celso Granato, que é infectologista e diretor do grupo Fleury. E por que ele está aqui para falar com a gente, Cláudio? Porque foi divulgada uma pesquisa mostrando números interessantes sobre os infectados pelo coronavírus aqui na cidade de São Paulo. Segundo esse levantamento, entre outros dados, surge esse aqui: 26% dos moradores da cidade aqui de São Paulo já tiveram contato com o coronavírus. Esse percentual equivale a cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas com mais de 18 anos que vivem na capital paulista. Um estudo, como eu disse, que teve a participação do Grupo Fleury, além do IBOP, do Instituto Semeia e também do Todos pela Saúde. E está com a gente, então, o Celso Granato. Celso, prazer tê-lo aqui com a gente. Muito bom dia. Muito bom dia, Agostinho. O prazer é todo meu poder conversar sobre esse estudo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Ô Bom dia, Celso, doutor Celso. Celso, Bom diz uma dia. coisa para mim. Como é que foi feito esse estudo, basicamente? Assim, de forma concisa, para a gente iniciar a conversa, que aspecto, que ele revelou, esse estudo sobre o nível de infectados aqui na capital paulista? Por favor, doutor. Olha, Agostinho, essa foi a quarta vez que nós fazemos esse levantamento, né? A última vez tinha sido há 2 meses. Como é que nós fazemos? Nós sorteamos os distritos censitários da cidade de São Paulo, 152. Dentro de cada distrito, nós sorteamos 8 residências. E aí vai um funcionário do IBOP, uma enfermeira do Fleury, vai a cada residência, explica para a pessoa o objetivo do estudo, e se a pessoa concordar, é totalmente voluntário, a gente colhe sangue da veia da pessoa e nós aplicamos no laboratório 2 testes diferentes que medem anticorpos contra o SARS-CoV-2. E foi esse resultado, então, que revelou que na cidade de São Paulo, cada 4 pessoas adultas que aqui moram, uma delas já teve contato com o coronavírus novo, né? Por que a gente ficou impressionado, como você citou? Porque são 2 milhões e 200 mil pessoas, né, que já tiveram contato com o vírus, e em relação à última vez que nós fizemos, há 2 meses, esse número aumentou em 700 mil pessoas. Então, isso é um número impressionante, né? Eu já, para dizer a verdade, achava que esse número estivesse um pouco mais equilibrado, mas ainda não está. Doutor Celso, em que medida isso é uma péssima notícia? Porque, assim, o leigo, eu, por exemplo, achava que se tiver alguém com coronavírus a 2 metros de mim, eu já estou ali sendo contaminado, né? É uma boa notícia o fato de ter o contato e não ser contaminado? É isso que a pesquisa também revela? Quer dizer, essas pessoas, 1 em cada 4 paulistanos teve contato com infectados, né? Eles foram necessariamente infectados ou não? Como é que funciona e de que maneira o exame detecta isso? Isso é uma coisa muito interessante, Cláudio, pelo seguinte: o que a gente sabe é que se você pegar 10 pessoas que entraram em contato com o vírus, 4 nem vão perceber isso. Eles são totalmente sem sintomas. Então, eles não manifestam clinicamente a doença. Eles estão infectados, mas eles não aparentam a doença. Outros 4 têm uma doença muito leve. Esse sim é o verdadeiro resfriadinho, uma gripezinha. E 2 desses 10 vão ter uma forma mais intensa da doença. Então, se você fizer um levantamento perguntando para as pessoas, ou se você fizer um levantamento usando o teste, por exemplo, de ponta de dedo, os testes rápidos, esses anticorpos desaparecem muito rapidamente. Então, você faz uma estimativa incorreta de quantas pessoas tiverem contato, né? Então, esse tipo de trabalho que a gente faz, em que você colhe sangue da veia, faz 2 testes, você tem uma coisa muito mais próxima do real. Independente da pessoa saber que teve a doença ou não, os anticorpos estão lá, né? Outro dado interessante é que a doença está acometendo cada vez mais jovens, né? Porque é a população que tem mais dificuldade para trabalhar em casa,
né? As pessoas com mais de 50, 60 anos têm mais condição de trabalhar em casa, então com isso elas se protegem mais. Os jovens, eles acabam tendo que trabalhar fora de casa, muitos não têm a opção de trabalhar em casa, e eles têm uma forma mais leve da doença. A gente sabe que quanto mais jovem, essa proporção de pessoas que não manifesta clinicamente a doença é maior. Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia muito melhor sobre o que está acontecendo com a doença. E os outros levantamentos, desculpe, que a gente tinha, eram levantamentos baseados em testes rápidos, que eles conseguem identificar um número menor de pessoas. O último levantamento que a prefeitura fez, embora ele inclua também crianças, né, que não é o nosso caso, ele deu uma positividade de 13%. E esse levantamento que nós fizemos deu 26%. Então, a gente tem um número mais real, mais próximo da realidade. Doutor Celso, a gente estava discutindo agora, o país está discutindo, o mundo está discutindo a vacina, né? Contra o coronavírus. E a gente não tem ainda a certeza de quando ela virá e quando a população será vacinada mesmo em massa. Por esse levantamento feito aqui, a gente se essa vacina demorar um pouco mais para chegar, a gente está a caminho da imunidade de rebanho aqui em São Paulo e dá para dizer que no país, doutor Celso? Olha, eu acho que é importante isso. São duas questões que você trouxe, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a cidade de Manaus, que foi uma cidade, certamente a cidade do Brasil que mais sofreu com o Covid-19, eles estão com uma positividade lá maior do que 60%, né? Nós estamos com 26%. Então, é muito difícil a gente prever essa imunidade de rebanho, mesmo porque, como nós estamos fazendo poucas medidas assim muito concretas, a impressão que a gente tem é que o vírus ainda está circulando com muita facilidade. Tanto é que ele infectou 700 mil pessoas nos últimos 2 meses, né? E o problema é que se você deixar isso acontecer, passar de 26 para 66, como está lá em Manaus, muita gente vai morrer, né? Então, a gente precisa realmente olhar com muito cuidado. Em primeiro lugar, a vacina, né? Ninguém quer vacinar as pessoas se não tiver segurança e se não tiver uma eficácia no mínimo de 50%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas, ao lado disso, é muito importante que as pessoas continuem com essas medidas de proteção. O fato de a gente poder flexibilizar mais, a gente sabe que por uma série de questões nós precisamos flexibilizar mesmo, mas isso não significa que as pessoas têm que deixar de tomar cuidado, né? Esse dia saiu um trabalho que eu achei muito interessante. Um pesquisador demonstrou que o fato de você usar máscara, ele, na prática, no mundo real, ele quase funciona como uma vacinação. Porque o que acontece? A pessoa que está doente, que está eliminando o vírus, usando máscara, ela elimina menos vírus. Você que não está doente, não está contaminado, se usar máscara, você respira menos vírus, porque ela filtra esse ar que você respira. Essa quantidade de vírus que acaba chegando em você, que é menor, pode funcionar como uma vacina. Essas pessoas, isso existem experiências práticas já, né? Mostrando que as pessoas que usam máscara, seja porque estão doentes, seja porque querem evitar ficar doentes, elas acabam quase que se vacinando com a quantidade menor de vírus que entra no organismo dela. Então é muito importante que as pessoas continuem a usar máscara direitinho até a gente poder ter uma vacina segura e eficaz. Continuar lavando a mão bastante, álcool em gel quando não der para lavar a mão e evitar ambientes muito fechados. É muito importante essa questão da ventilação, né? Então, vamos continuar abrindo a economia, a gente precisa disso, mas com todo cuidado. Doutor Celso Granato, o senhor infectologista, enfim, super respeitado aqui no Brasil, e tem uma larga experiência em nesse trabalho, né, nessa especialidade, tem acompanhado aí as discussões sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação, né, que novamente virou uma coisa política, né? Uma discussão política. Mas a gente está vendo também aí o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ontem deu uma declaração louco para que o Supremo defina isso, né?
para que isso venha a ser judicializado. Ele quase fez um apelo para que judicializassem essa questão, para que o Supremo pudesse decidir, quando na verdade é uma decisão que deveria ser uma decisão técnica, né, do ponto de vista do combate à doença. Eu queria saber do senhor o que é que o senhor acha sobre isso, né? Até levando em conta o fato de que não teremos vacinas para todos os brasileiros, né? Então, como tornar isso obrigatório, né? Se não haverá vacina para todo mundo? Eu queria saber qual a sua opinião sobre a questão da obrigatoriedade na vacinação. Olha, eu pessoalmente acredito que o caminho não devesse ser essa discussão de ser obrigatório ou não ser obrigatório. Eu acho que o caminho melhor para isso seria mostrar para as pessoas quanto importante que é a vacinação, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista do bem-estar da saúde pública. Eu acho que a gente devia fazer um trabalho de convencimento. Vocês sabem bem que existem esses grupos anti-vacina, a gente respeita a posição que eles têm, é claro, só que quando a gente vê os argumentos que esses grupos têm, são argumentos frágeis, né? Então, a gente precisaria combater essa ideia no bom sentido, mas mostrar assim, olha, pessoal, você vai tomar uma vacina, os seus filhos vão tomar uma vacina, porque tem pessoas que não podem tomar a vacina, né? Você pega as pessoas que têm câncer, imunodeprimidas, né? As pessoas com HIV que têm uma imunidade muito baixa, dependendo do tipo de vacina que for aprovada, pode ser que essas pessoas não possam tomar a vacina. Pode ser, né? E aí, como é que a gente vai proteger essas pessoas que não podem tomar vacina? É através de você vacinar a maior parte das pessoas que pode tomar vacina, porque aí o vírus não tem para onde ir, né? Quando você chega nessa chamada imunidade de rebanho, que talvez seja 60%, 70%, exatamente ninguém sabe, o vírus não tem para onde ir. Então ele acaba se extinguindo, né? Então eu acho que o nosso trabalho deve ser um trabalho de convencimento, baseado, como você falou, em dados técnicos, em dados científicos, mas principalmente uma questão de consciência social, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que você, jovem, por exemplo, talvez você tivesse um benefício menor, né, da vacina, porque talvez se você pegasse a doença, você ia ter uma forma mais leve. Mas existe um vizinho seu, um parente seu, que talvez não possa tomar vacina. E aí, você, para proteger essa pessoa, evitar a circulação do vírus, é muito importante que você se vacine, né? Então, eu acho que eu defendo a ideia de que não pode ser uma discussão não é essa, se é obrigatório ou se deixa de ser obrigatório. Eu acho que é mostrar para as pessoas que é uma coisa muito relevante socialmente, né? Eu acho que assim como a gente convence as pessoas a usar máscara, assim como a gente convence as pessoas a usar cinto de segurança, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que é muito importante para você mesmo, mas principalmente para aqueles que não podem tomar vacina. Eu acho que a estratégia mais inteligente ia ser, nesse ponto de vista, ao invés de ficar uma discussão que não vai ter mais fim. Se é obrigatório, se não é obrigatório, eu tenho a impressão que não é o melhor caminho. Doutor Celso, falando ainda sobre a pesquisa, o senhor disse lá no comecinho da nossa conversa que esse levantamento indicou que há um nível de contaminação, de contato com o vírus maior, que aumentou o nível de contato entre o pessoal mais jovem. E aí eu pergunto para o senhor, a Prefeitura de São Paulo já definiu que vai ter volta às aulas mesmo, aulas presenciais, a partir do dia 3 de novembro, né, para o ensino médio, enfim. Houve uma certa resistência por questões óbvias, né, porque é uma dificuldade mesmo, né, é um setor sensível mesmo, né, um pessoalzinho menor, mais dificuldade de você manter o distanciamento, a gente sabe como é que é a dificuldade nas escolas, mas também em contrapartida você tem dificuldade em manter as crianças isoladas em casa, principalmente na periferia, né? Então também essa realidade existe. Mas eu queria que o senhor discutisse sobre isso, falasse sobre isso. O senhor acha que é o momento mesmo de retomada, pelo menos que parcial, das aulas presenciais, doutor? Olha, eu tenho a impressão que é uma medida boa, sim, né? Porque a gente não pode esquecer também que tem todo um custo pedagógico, né? Psicológico, emocional,
para as crianças de ficarem longe da escola mais tempo ainda, né? Acho que essa volta tem que ser feita, né? Tem que ser feita de uma forma muito organizada dentro do que cada escola conseguir fazer. A gente sabe também que vai ter níveis de dificuldade diferentes. Não é toda escola que vai conseguir manter essa distância máxima necessária, só poder acomodar 1/3 dos alunos, como está sendo proposto, né? A gente sabe que isso é uma coisa que não é igualmente fácil para fazer, né? Agora, a gente também precisaria levar em conta que estão sendo tomadas uma série de medidas de abertura que eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais criticamente, né? A gente está discutindo muito criticamente a questão de abrir as escolas e está deixando abrir os bares, né? Você vê fotografias dos bares nas grandes cidades do Brasil, cheio de gente, né? Pessoas muito próximas umas das outras, né? Bebendo, né? Falando alto, porque está aquele burburinho todo, então as pessoas estão falando alto e a gente sabe que quanto mais alto é o seu volume de voz, mais vírus você elimina, né? Então esse ambiente, por exemplo, de um bar é altamente benéfico para o vírus, né? Porque ele se dissemina com muita facilidade. Então a gente fica discutindo muito a abertura de escola, mas não fica discutindo tanto a abertura de bar, né? Isso está acontecendo. Então, professor. Pois não. Doutor Celso, é uma situação que beira o ridículo, né, muitas vezes, porque a criança não pode ir para a escola, mas pode ir para o cinema. Né? A criança não pode ir para a escola, mas pode acompanhar os pais aos restaurantes, né, aos bares. Em Maceió, aconteceu um episódio que expôs o ridículo dessa situação. Lá, as escolas e cursos, etc., faculdades, tudo fechado, né? E aí, o que é que tem lá um curso, dessas empresas que oferecem cursos para vestibular, né, para concursos públicos e tal. Aí os professores olharam assim, era um grupo de professores que mantém esse curso, e disse, puxa vida, nós estamos proibidos de abrir, mas o bar ali na frente tá aberto, está funcionando. O que é que eles fizeram? Estão dando aulas no bar. Não é? Ridículo, né? É ridículo isso, né? Aí a prefeitura lá, as autoridades não podem fazer nada, porque as aulas estão obedecendo lá as regras de distanciamento, mas tá tendo aula, só que no boteco, né? É uma situação de fato que beira o ridículo, né? Eu acho que é exatamente isso que eu me refiro. Eu acho que a gente tem que ter coerência, né? E outro aspecto que é bastante técnico, né, é assim, a gente sabe, com base numa série de estudos, que as crianças têm um menor poder de infecção. Ah, não, mas as crianças podem ter a mesma quantidade de vírus do que um adulto, é verdade. Só que a criança, pelo fato dela ser menos sintomática, o que significa isso? A criança, quando se infecta, ela tosse menos, ela espirra menos. Consequentemente, ela dissemina menos a infecção. A questão não pode ser olhada só sobre a quantidade de vírus que cada um tem, mas sim sobre os sintomas que cada um tem, porque dependendo do sintoma, você elimina menos vírus ou mais vírus. Uma pessoa que tosse muito, contamina muito mais o ambiente do que uma pessoa que não tosse, embora as duas possam ter a mesma quantidade de vírus. Então, eu acho que a gente tem sempre que, assim, em primeiro lugar, pesar nesse momento o risco, a consequência, a implicação que a gente tem para a criança de não ir na escola por um tempo tão prolongado, né? A gente sabe que, como a vacinação, a gente não vai ter numa larga escala durante os próximos 4, 5 meses, 6 meses, talvez, porque tem que fabricar vacina para esse pessoal e vai ser priorizado. Acho que não pode ser diferente, tem que priorizar, né? E tem uma corrente que acha que as crianças não vão ser as primeiras a ser vacinadas, né? Então, como essas crianças vão poder se beneficiar da vacinação daqui a muito tempo, então a gente precisa tentar resolver de uma forma melhor. E isso passa por ter coerência, né? Então você vê, por exemplo, na Europa o pessoal comenta assim, mas a gente abriu a escola, aumentou a positividade. Sim, mas foi porque abriu a escola ou foi porque abriu o bar, abriu o restaurante, abriu o cinema? Se você fizer isso tudo ao mesmo tempo, você não vai saber qual é o fator que está levando ao aumento. Qualquer pesquisa acadêmica que a gente faz, a gente mexe num parâmetro por vez. Se você mexer em mais de um parâmetro ao mesmo tempo, você não sabe qual deles que fez o efeito. Então, que tal se a gente fechasse as outras coisas, né?
e a gente abrisse só a escola e vamos ver o que acontece, né? Talvez a gente disse que não aumenta tanto assim, mas se você abrir tudo ao mesmo tempo, fica complicado a gente saber qual é a melhor estratégia. Perfeito. Dr. Celso Granato, infectologista e diretor do grupo Fleury. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e a gente vai voltar a se falar numa próxima etapa dessa pesquisa, tá bom, doutor? Tá ótimo, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente entrevista. Muito obrigado, legal, esclarecedora mesmo, né, Cláudio?